amigas e amigos, irmãs e irmãos em humanidade, mais uma vez fazendo o trajeto entre nossa residência provisória durante nossa estada nos Estados Unidos, de 3 meses nesse ano 2020, entre Brewster e Bethel, Brewster no estado de Nova York, Bethel no estado de Connecticut, mas ambas cidades dentro da região metropolitana de Nova York, não por acaso, porque aqui é um vértice difusor de ondas mentais, ideias do campo cultural, artístico, etc. Nessa era de desorientação espiritual e de busca de Deus de maneiras mais lastreadas no campo do raciocínio, se não lógico-matemático, pelo menos pragmático, objetivo, de acordo com nossa atitude mais sensata da humanidade mais esclarecida, informada dos dias que ocorrem. Vamos falar aquilo que as pessoas mais gostariam de ouvir nessa época de quase declarada oficialmente pandemia da nova cepa do coronavírus, provocadora do Covid-19. O que a espiritualidade poderia dizer que me protegesse e aos meus entes queridos de contrair essa enfermidade com um percentual de letalidade maior que uma gripe comum? Nós podemos fazer negociações com a espiritualidade do bem. Sim, existe isso. Não são pactos sombrios. Nós podemos fazer promessas que se tornam compromissos. E compromissos, quando não são mantidos, se convertem em débitos, e débitos morais, espirituais, kármicos sérios. Mas nós podemos aproveitar o clima do medo e esse egoísmo atroz que nos faz termos medo de nós e nossos entes queridos morrermos. Não as dezenas de milhares de crianças e adultos que morrem todos os dias em decorrência de subnutrição, de falta de higiene, de falta de condições sanitárias básicas, mesmo de atendimento médico hospitalar elementar. Isso não tira o sono de ninguém. Ninguém está em pânico porque dezenas de milhares de pessoas morram todos os dias assim. Mas está todo mundo apavorado com a possibilidade de que nós e nossos entes queridos possamos perder a vida física. Podemos perder sempre, não precisamos de uma epidemia, ainda que uma pandemia mais grave, não importando o quão grande venha se tornar, ou tão extensa a quantidade de óbitos, ou quão rapidamente vamos produzir essa vacina, como seja, não interessa. Essas catástrofes, que agora não chega a ser isso, é um pequeno pavor internacional, mas já balançando a economia mundial e as bolsas de valores, etc, 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 são as consequências da nossa falta de consciência, de responsabilidade coletiva, como Maria Cris, por meio de Eugênia Spásia, falou na mensagem que será publicada no próximo domingo. Então, nesse dia 10 de março de 2020, no percurso para nossa reunião fechada a integrantes dos nossos grupos de oração e mediunidade, já antecipamos que essa mensagem que vai ser publicada domingo traz um quadro interessante, um panorama interessante sobre o assunto. Mas vamos falar o mimo. Como nós podemos fazer uma malandragem do bem? Nos comprometendo seriamente em vivermos mais pelo Espírito. Me comprometo que, se for salvo de contrair essa cepa de um vírus, uma virose mais letal, ou meus entes queridos, me comprometo a viver mais pelo Espírito. Porque às vezes precisamos ver óbitos próximos a nós para começarmos a observar a evanescência, a fugacidade da condição humana, de como nós somos frágeis, sempre fomos, não deixamos de ser. Isso compõe a condição humana. Mas temos essas ilusões, não é? No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes de embarcar para cá, há 2 semanas a epidemia não estava com esse tom bem mais alarmista que está sendo impingido a ela. E eu vi muita gente, algumas eu parei de contar, mas aproximadamente 50 pessoas estavam de máscaras. E eu via muita gente jovem de máscaras, justamente o grupo
que tem percentual de sobrevivência muito maior, mas as pessoas querem ter a ilusão de que são perpétuas no corpo físico, não é? É ilusão infantil, a ideia de que a tecnologia e o mundo material são onipotentes. Isso é superficial, intelectualmente medíocre, emocionalmente demonstra baixo grau de lucidez e inteligência. Basta uma pandemia para nós percebermos que o mundo material e toda a sua tecnologia e ciência não valem nada, ou valem muito pouco. E a morte física bate à porta de quem ela quiser, em nome de Deus, na hora que bem ela quiser. Oremos mais, tenhamos mais disciplinas espirituais, priorizemos o fundamental, o espírito, o que seja essencial. Disciplinas relacionadas a esse campo de essencialidade, oração e meditação diária, prática do bem, foco, sentimento sincero, atitude genuína, de nos colocarmos a serviço de nossos irmãos e irmãs e humanidade, no ambiente de trabalho, de família, de vida social, ainda que com estranhos, não ficarmos focados em interesses pessoais, imediatistas, egoísticos, financeiros, tão só, mas colocarmos, quanto possível, em primeiro plano, o serviço fraterno, o benefício, a utilidade que possamos distender a outras pessoas, pelo prazer de ser úteis. Isso não é santidade, virtudes especiais, virtude especial ou santidade, não, isso é uma coisa que representa, é um aspecto fundamental, um atributo axial da humanidade, nos sentirmos satisfeitos em ser úteis, em servirmos àquelas e àqueles que compõem a humanidade como nós. Então, quem quiser se sentir mais protegido de desastres naturais, um pouco mais, porque às vezes o desastre é um presente. Alguém é muito do bem, sofre uma morte precoce para ir para um domínio de existência muito mais feliz, por exemplo. E normalmente essa pessoa pode ser uma pessoa muito bondosa, muito idealista, e ela é libertada desse mundo tenebroso, de tanto sofrimento, tanto conflito, tanta angústia, tanta insatisfação, e vai para um domínio de existência em que as pessoas são mais benevolentes, são mais felizes e estão mais sintonizadas com o espírito de família espiritual única, a humanidade. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin, acompanhado muito de perto por Eugênia Spásia e seus amigos, o espírito guia de nossa instituição, movimento, e seus amigos e amigas do Plano do Bem.